Diga para a pessoa que está ao seu lado: o lugar e o tempo, certo, importam. Não apenas o lugar, mas o tempo. A Bíblia diz que há um tempo para todas as coisas. Mas se você, por exemplo, chegasse às 3 horas da madrugada aqui na frente da igreja, a igreja já está fechada. Porque você chegou no lugar certo, mas no tempo errado. Eu tenho entendido de Deus que nós precisamos compreender essas duas coisas em nossa vida. Precisamos compreender o tempo, mas temos que compreender também o lugar. Eu preciso entender o tempo de Deus de avançar. E tenho que compreender qual é o meu lugar para avançar. Quando você deixa de ser desafiado, é porque certamente você já deveria ter mudado daquele lugar. Eu acredito que todo lugar, querido, há um limite de crescimento. Se eu estivesse hoje morando numa cidadezinha pequena, por exemplo, a cidade que Deus me tirou primeiramente, uma cidade da fronteira do Rio Grande do Sul, uma cidade de 38 mil habitantes. Se eu estivesse naquela cidade, no tempo que eu estou vivendo, eu com certeza faria muitas coisas, continuaria fazendo minhas escolas, continuaria fazendo meus eventos. No entanto, naquele lugar, não tem como eu crescer muito. Não tem como eu avançar a maneira que Deus quer que eu avance. Muitas vezes você está no tempo errado e no lugar certo. Como que pode isso? Ou nos precipitamos, ou nos atrasamos, e aí perdemos. Você tem que compreender o time de Deus para a tua vida. O time de Deus de empreender. O time de Deus de fazer algo que Deus te pede. Isso é tão importante quanto qualquer outra coisa. Eu estava estudando algo agora pela manhã, quando eu acordei. O erro do ser humano é pensar que Deus vai abençoar ele aonde ele estiver. E isso se criou até um chavão no meio da igreja. Não, Deus vai me abençoar onde eu estiver. Aí eles usam aquele texto: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Mas você tem que entender uma coisa: há lugares que você se coloca, Deus não te manda para lá. Jonas, Deus nunca mandou ele para Nínive. Aliás, Jonas, Deus mandou ele para Nínive. Ele não deveria ter ido para Tarsis. Compreenda isso. Deus mandou o profeta ir a um lugar e ele foi para outro. E o que houve lá no meio do mar? Tempestade. Todo mundo quase morreu. Ele quase morreu 3 dias no ventre de um grande peixe. Eu fico imaginando, querido, Jonas era um profeta que recebia a palavra de Deus, que recebia a instrução de Deus, um homem abençoado, um homem que suas palavras faziam as coisas prosperar, um homem que Deus estava honrando, mas alguém que pensou que Deus iria abençoá-lo independente do lugar que ele estivesse. E eu aprendi uma coisa: Deus não vai te abençoar em qualquer lugar que você queira. Deus vai te abençoar no lugar da obediência, no lugar que você irá satisfazê-lo. Você pode não gostar, você pode retrucar, você pode, até teimar com Deus e pensar: não, Deus vai estar comigo. Não, não vai estar. Você vai estar fora da vontade de Deus. E fora da vontade de Deus, você pode até ter vida, mas vai ter vida na tempestade, sempre. É por isso que nós temos que orar para Deus nos conduzir e dirigir os nossos passos aqui nessa terra, porque a geografia para Deus importa.
Quantas coisas perdemos por nos atrasar? Você sabe, se está marcado para as 8 horas seu concurso e você chegar 8h10, o porteiro não abre mais a porta. Tem um horário para começar, tem um horário para você chegar lá. Mas há pessoas que querem dar um jeitinho. Elas querem chegar além do horário e tentar convencer o porteiro de abrir a porta. Você pode dar a explicação, a justificativa que você quiser, o porteiro não vai abrir a porta para você. A Bíblia nos fala das virgens sábias e das virgens loucas. As loucas não trouxeram azeite reserva, saíram para comprar na cidade. O noivo voltou, entrou, fechou a porta, e as loucas quiseram entrar. E a Bíblia diz que o noivo, o porteiro, não abriu a porta para eles. Ou seja, lugares importam, mas o tempo também importa. Você tem que estar no lugar certo, e você precisa estar no tempo, no time de Deus para a tua vida. Não adianta, querido, nós fazermos a nossa própria vontade e segurarmos as nossas bênçãos e decidirmos, sabe, fazer o que queremos com as nossas bênçãos. Daí você vai virar que nem o filho pródigo, sai da casa do pai, pega as bênçãos, por um tempo tem as bênçãos, mas essas bênçãos vão acabar, porque essas bênçãos, elas estavam no lugar da obediência. No lugar da obediência, as bênçãos eram multiplicadas. No lugar da obediência, enquanto o filho estava na casa do pai, ele tinha um mantimento, ele tinha a herança, ele tinha bênçãos e mais bênçãos e mais bênçãos. Mas a partir do momento que ele decidiu pegar as suas bênçãos e viver a sua vontade, a Bíblia diz que então ele começou a ter perdas. As bênçãos começaram a se esvair. E nós pensamos assim que tudo é prova, tudo é luta. Não, há coisas que é desobediência, é o saco furado, é o saco furado, é o bolso furado. Não importa o quanto você ganha, vai colocar ali, vai perder, porque está num lugar de desobediência, está num tempo fora da vontade de Deus. Então, lugares e tempo importam. Onde você está é quase tão importante quanto o que você é e o que você tem. Sabe o porquê? Porque algumas pessoas podem me conhecer aqui, mas se eu for à Argentina, a maioria não me conhece. Se eu for no Uruguai, a maioria não me conhece. Por quê? Porque não é o meu lugar. Então, eu posso até ser um profeta no meio deles, mas eles não me conhecem. Então, onde eu estou é tão importante quanto quem eu sou. Você pode carregar muitas coisas, mas se você estiver no lugar errado, você não vai receber reconhecimento. Se você estiver no lugar errado, você não vai ser abençoado. Se você estiver no lugar errado, você vai perder as suas bênçãos. Porque onde eu estou, eu sou abençoado. Se eu sair da onde eu estou, será que vou ser tão abençoado? A Bíblia nos diz que Jesus, ele não pôde operar muitos milagres em Nazaré, porque foi lá que ele cresceu. E quando Jesus assumiu o seu ministério, a primeira coisa que Jesus fez foi mudar o seu ministério para Cafarnaum, uma cidade muito maior. E por que Jesus fez isso? Porque Jesus entendia que no meio da casa dele, no meio das pessoas que o conheciam, era impossível ele cumprir o seu destino, viver o que Deus tinha para a vida dele. O lugar importa. E o tempo importa. Perto da tua família, no lugar que você está, na empresa que você está, tem um tempo para você ficar lá.
Mas se você passar do tempo, você perde oportunidades. Se você passar do tempo, você perde de crescer. Entenda, querido, Nazaré era uma cidade menor. Cafarnaum era uma cidade maior. Para o ministério de Jesus, Cafarnaum, que era também um porto marítimo, havia a possibilidade de expandir, de avançar, e foi o que aconteceu. Muitas vezes você está num lugar, mas o tempo de Deus já passou naquele lugar para você, e você parou de crescer, você parou de prosperar, você parou de atingir níveis novos. Por maior que seja, querido, a árvore, por maior que seja o potencial de uma semente, ela depende também do ambiente que ela é semeado. Se eu plantar, encher aqui esse copo de terra e colocar um feijão aqui dentro, vai nascer um feijão se eu regar? No entanto, ele vai ficar limitado a esse ambiente, mas se eu plantar na terra, ele pode estender os seus ramos e se tornar um grande pé de feijão. Entenda, querido, o lugar que você está plantado importa. As pessoas que você está importam, tanto quanto quem você é. Entende isso? Aleluia. Onde nós estamos determina também o que cresce em nós. Porque eu posso estar plantado num lugar ruim e começar a produzir coisas ruins. Agora, se eu estiver plantado num lugar bom, eu posso produzir frutos bons. Tão importante quanto a semente é o solo. Deus não vai abençoar a nós em qualquer lugar que formos. A Bíblia nos diz em Deuteronômio, abre a tua Bíblia comigo, capítulo 2, nós vamos ler 2 versículos, que é o verso 2 e o verso 3. Eu compreendi que há lugares que eu não posso crescer da maneira de Deus. Há lugares que eu não posso crescer da maneira de Deus. Há ambientes que eu não posso crescer da maneira de Deus. Entender isso vai ser chave para o seu avanço. O erro da gente, eu volto a dizer, é pensar que vamos crescer em qualquer lugar. Você pode começar a crescer num lugar, mas não pode permanecer naquele lugar. Nós sabemos que grandes empresas, como a Apple, como a Microsoft, todas elas nasceram em garagens, em porões, lugares pequenos. Mas eles não se transformaram na potência que são hoje, ficando numa garagem, ficando num porão. Eles tiveram que alugar prédios maiores, eles tiveram que estar em outros lugares. Compreenda, querido, há lugares de crescimento e há lugares que não há possibilidade de crescimento. Eu compreendo que há certas coisas que, por mais que você tente extrair algo dali, não tem mais. Há um teto, há um limite, você não pode passar. E você tem que procurar lugares de crescimento. Lugares que você pode crescer, lugares que você pode prosperar, não apenas profissionalmente, espiritualmente também. Há lugares que o alimento que é servido ali é um alimento muito básico, vai só manter você de pé, mas não vai lhe exercitar, não vai lhe nutrir à medida da estatura que Deus tem para a tua vida, para o teu ministério.
Há lugares profissionais que você sabe, há um limite. Se o dono daquela empresa ganha 20 mil reais por mês e você está almejando ganhar 30 mil por mês naquela empresa, você está no lugar errado. Porque se o dono ganha 20, como é que você vai ganhar 30? Aquele lugar não tem mais espaço para você crescer na medida que Deus colocou no teu coração. Você está entendendo o que Deus está falando? E nós precisamos ter o discernimento de Deus para compreender essas coisas. É por isso que a vida de muitos não avança. Estão nos mesmos ciclos de relacionamento, estão nos mesmos ambientes, estão conectados às mesmas pessoas, às mesmas práticas. Daí entra ano e vai ano, e a tua vida está a mesma. Não, mas eu dei uma melhoradinha, eu reformei minha casa, eu comprei um carro novo. Uma coisa é você comprar um carro, e outra coisa é você ter recursos para comprar 10 carros, 20, 30. São coisas diferentes. É um pequeno avanço para um grande avanço. Há coisas maiores que nós precisamos mensurar. Deuteronômio 2, verso 2 e 3. Então o Senhor me disse: basta de rodeardes este monte, virai-vos para o norte. Sabe o que Deus disse para Moisés? Moisés, quanto tempo vocês vão ficar rodeando essa mesma montanha? Quanto tempo a tua vida vai ficar assim travada? Nós lançamos a Escola de Profetas agora essa semana. E quando nós encerramos, as pessoas ficam bravas. Ah, eu quero me inscrever. Não tem mais, perdeu a chance. Ah, então eu vou mês que vem, eu vou no outro mês, eu vou no ano que vem. Quem procrastina está perdendo tempo. Eu entendo que há coisas que podem ser aceleradas, enquanto há coisas que não podem ser aceleradas. Mas as que podem ser aceleradas, eu preciso colocar o meu pé nelas. Se há uma possibilidade de você crescer naquele ambiente, se há uma possibilidade de você entrar, mergulhar naquele rio, por que esperar? Entra. É um mês que você vai perder? Não é um mês que você vai perder. Você pode perder a palavra que vai mudar o teu norte. Você pode perder o teu norte por um mês de atraso. Por um mês de atraso você pode perder o teu norte. Você pode perder a palavra rema de Deus, a palavra destruidora de grilhões, a palavra que abre caminho na montanha, a palavra que tem o poder de exaltar você, que tem o poder de te promover, a palavra que destrói exércitos. Eu sempre disse para os liderados, não se trata de uma abertura de culto, não se trata de uma ministração de oferta, não se trata de uma ministração em um culto, não se trata de um louvor, se trata de uma única chance de atingir o alvo. As pessoas perdem. O que vão pensar de mim? O que vão falar de mim? Eu nunca tive diante de pessoas. Olha que responsabilidade, eu estou nervoso. Sabe o que eu aprendi? Eu aprendi que eu não posso perder a minha oportunidade. Eu não posso perder aquela única chance que eu tenho em minhas mãos. Eu não posso perder, é uma bala só na agulha. É uma bala só. Eu não posso errar o alvo. Eu tenho que acertar.
É uma oportunidade só para atingir o alvo, para despertar pessoas, para mudar histórias. E você vai com medo? Deixa eu lhe dizer, você não faz jus à oportunidade que Deus está te dando. Quando eu tinha a oportunidade de pregar para 10, eu pregava para aqueles 10 como se eu estivesse pregando para uma multidão. Hoje eu prego para os milhares, e eu continuo pregando, pensando ainda numa multidão maior. Você não pode perder o seu norte. Nenhum de nós sabe o dia da sua promoção. E na vida, querido, se você obedecer a Deus e se mantiver na direção de Deus, você vai receber várias promoções. E você não sabe o dia disso acontecer. É por isso que você tem que usar a oportunidade, o norte que Deus está te dando, a direção que Deus está te dando, porque você não sabe a hora que o profeta vai te chamar detrás das ovelhas e vai dizer para você: você é o próximo rei de Israel. Nós não temos noção do que Deus pode fazer através de uma oportunidade. Foi uma oportunidade que fez Davi ser reconhecido como um grande guerreiro, como um herói. É uma oportunidade que você tem de fazer a diferença na vida de uma pessoa hoje. É uma oportunidade que você tem hoje de acertar o alvo, de fazer a coisa certa. É uma oportunidade. E você trata ela como qualquer. Mas o Senhor diz: parem de rodear, vão para o norte. Querido, quando você recebe uma palavra de Deus e segue aquela palavra de Deus, você para de andar em ciclos, você sai de uma monotonia. É quebrado na sua vida a mesmice. Aquilo que não vai, aquilo que estava parado, é quebrado. Uma palavra de Deus. A geografia importa. Em João capítulo 4, verso 4, abre a tua Bíblia, lá nesse verso, que você vai entender uma coisa muito importante. João 4, 4. As pessoas não percebem. Elas não percebem que o lugar que elas estão pode ser a chave para coisas maiores. Diga comigo: é importante eu estar no lugar certo. Você tem que estar no lugar certo, querido. Você tem que estar no lugar certo, não adianta. Tem que estar no lugar certo. Tem que estar no lugar certo. Para Deus te abençoar, tem que estar no lugar certo. João 4,4: e era-lhe necessário passar por Samaria. Jesus foi a uma cidade para se encontrar com uma mulher. Um ministério grande como o de Jesus, cheio de compromissos como Jesus era, cheio de afazeres, tarefas, muitas tarefas, servir as pessoas, orar, buscar a revelação de Deus, cumprir o propósito. E a Bíblia diz: e era-lhe necessário passar por Samaria. Ele não tinha um encontro com um político lá. Ele não tinha um encontro com um governador lá. Ele tinha um encontro com uma mulher em um poço. E um detalhe, um poço que ele nem bebe água. Jesus não bebe água daquele poço.
Ele foi a Samaria por causa de uma mulher. E era-lhe necessário passar por Samaria, por causa de uma mulher. E a Bíblia diz que aquela mulher foi a chave de uma cidade. Aquela mulher foi a chave de uma cidade. Amado, não importa se você tem muito em tuas mãos ou se você tem pouco em tuas mãos. O que importa é você estar no lugar certo, fazendo o que Deus mandou você fazer. Não importa se tu tem pouco talento, pouco dinheiro, muito dinheiro, pouco investimento, muito investimento. Não importa se você tem uma maquininha ou se você tem muitas máquinas na sua empresa. Isso não importa. O que importa é você estar no lugar certo, com a pessoa certa. Você já viu que tem pessoas que se separam e perdem tudo que tem? Porque Deus colocou ela no lugar certo, com a pessoa certa, e ela acaba trocando a pessoa certa por qualquer uma ou por qualquer um. E aquela pessoa que tinha seus recursos, seus bens, começa a perder tudo. Alguns não perdem, mas perdem outras coisas. Porque importa você estar no lugar certo, com a pessoa certa. Você tem que compreender uma coisa, querido: seja fiel ao que Deus te mandou. E aquilo que pode parecer pequeno, porque para os discípulos, quando eles viram Jesus conversando com aquela mulher, ele pensou: puxa, mas ele podia estar pregando para uma multidão agora. Há pouco ele tinha pregado para uma multidão, agora ele está pregando para uma mulher só. Só que Jesus entendia de mundo espiritual. Jesus sabia que era necessário ele passar por aquele lugar, era necessário ele estar ali. Querido, muitas vezes é necessário você pagar um preço por alguma coisa, para que Deus te coloque num lugar de honra, para que Deus te coloque num lugar de vitória, para que Deus destrave a tua vida. Sabe? Há um homem que veio até mim, numa escola de profetas no Rio de Janeiro, e esse homem tinha várias terras, vários negócios, garimpo de ouro e outras coisas, e ele disse assim: profeta, eu vim aqui, eu estou cheio de problema, cheio de compromisso, eu estou com a minha vida toda atribulada, eu não tinha como estar aqui hoje, porque eu deveria estar resolvendo meus problemas, eu deveria estar, no comando das minhas equipes, mas eu larguei tudo para vir aqui, porque eu preciso só de uma palavra. Só de uma palavra. Você tem que compreender uma coisa, querido: quando você entende que você precisa estar num lugar com uma pessoa, aquilo pode destravar na tua vida tudo aquilo que está travado. Aquela mulher tinha um histórico, ela teve vários casamentos falidos, e o casamento que ela estava era mal visto pela sociedade, e Jesus falou tudo isso para ela. E essa não era qualquer mulher, era uma mulher influente na cidade, ela não era uma louca. Ela trouxe a cidade praticamente inteira até Jesus, porque Jesus destravou a vida dessa mulher. Compreenda uma coisa, querido: quando você está no lugar certo, fazendo o que Deus mandou para você fazer,
Deus vai entregar para você uma cidade, Deus vai entregar para você um território maior, Deus vai entregar para você um mundo de possibilidades, Ele vai conectar todo o restante que você precisa para a sua vida. Tudo o que você precisa fazer é estar no lugar certo e se conectando com as pessoas que Ele mandou você se conectar. Por isso, para de perder tempo com aquilo que Deus te entregou nas tuas mãos. Usa o que Deus te deu como instrumento de guerra. Eu gostaria de continuar essa palavra, mas eu quero orar por vocês. Convido você a ficar de pé junto comigo. O rabacarabacheri calarabacarabacheri calarabacarabacheri carabadaracarabachê. Querido, muito mais, preste atenção, muito mais do que tudo que você tem, é você aprender a obedecer e satisfazer o teu Deus. Não se trata de você se sentir satisfeito, porque a obediência muitas vezes ela não nos deixa satisfeito, mas se ela deixa Deus satisfeito, você vai ver que Ele vai preparar para você o melhor. Amém? O que falta para as pessoas é visão. Diga comigo, falta visão. Elas pensam, Deus quer que eu abra mão disso? Eu não vou abrir mão disso. Ei, o que Deus tem para ti é muito maior. Enquanto você está chorando por poucas coisas, Deus diz, eu tenho muito mais para ti. Eu tenho muito mais para a tua vida. Muito mais para a tua vida, eu tenho muito mais para a tua vida. Talvez você